Olá senhores, olá senhoras, sou o professor Cristiano Colombo. Estamos aqui então agora para avaliar, para dar uma analisada nesta prova que se volta então a juiz de direito, primeiramente nas questões de direito tributário. Nós vamos começar então analisando a questão de número 80, cujo gabarito indicado é letra D, Dinamarca. Vejam, uma questão em que efetivamente não há nenhuma nulidade, não vejo nenhuma anulabilidade, mas a aplicação direta do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, quando tratamos de bens móveis, e assim que diz a letra D, o ITCD é devido ao estado em que o inventário será processado. Sabemos nós que se se trata de um bem imóvel, é o local da situação do bem, mas aqui, na letra D, diz bem direitinho, havendo apenas bens móveis, o ITCD é devido ao estado em que o inventário será processado. E claro, aqui também aplicamos o artigo 144 do Código Tributário Nacional, que fala sobre o dia da ocorrência do fato gerador, ou seja, o evento morte, como aquele em que se dá a fixação da alíquota. Então vejam, apurando-se o imposto pela alíquota vigente por ocasião da abertura da sucessão. Então vejam, a letra D, Dinamarca, corretíssima, né? Até eu digo para vocês que nós, aqui no nosso curso, nós fizemos uma questão muito próxima a essa, né, do Tribunal de Justiça da Alagoas, que tinha exatamente assim uma conformação, só que lá a conformação era mais problematizada. Havia uma série de pessoas que praticavam inúmeros atos, né? E nós aqui trabalhamos isso quando falamos do ITCD. Na aula sobre espécies tributárias nós falamos do ITCD e falamos exatamente desse ponto, que quando se tratava de bens imóveis, você paga ao estado onde está localizado o imóvel. E se tratando de bens móveis, você vai fazer o pagamento então onde se processar o inventário. Então, uma questão assim que reputo tranquila dentro daquilo que é exigido e um requisito que se busca na própria Constituição Federal. A resposta vem, o elemento vem da própria Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 1º da Constituição. Bem, indo mais adiante, questão de número 81, vejam, uma situação aqui que trata, 81 fala que em 2013, F.S. adquiriu um imóvel em asta pública, o imóvel está localizado no município X, em área definida como urbana, enfim, no local a rede de abastecimento de água, iluminação pública e posto de saúde. Em 2015, em face de execução fiscal movida pelo município, FS foi citado para pagar o IPTU dos exercícios 2010, 2011 e 2012. Nesse caso, com relação à responsabilidade tributária, pode-se afirmar que FS, bom, aqui é um caso específico de asta pública, de aquisição por asta pública, em que há um artigo também específico do CTN, nós estudamos essa matéria quando tratamos sobre responsabilidade tributária. Aliás, esta situação ela está expressa no nosso material aqui estudado em aula relativamente à responsabilidade tributária, em que nós falamos do artigo 130, parágrafo único do CTN, que basicamente aqui foi reprisado nessa letra D. Não é responsável pelo débito em face de subrogação sobre o preço. Vejam que existe uma alternativa aí muito próxima, mas, como disse a vocês, inclusive quando estávamos aqui nos preparando, nós verificamos que o cenário nacional em relação a provas de juiz de direito, tende, e isso se confirmou, a muitas questões que se baseiam em literalidade da lei. E aqui foi mais um caso, literalidade da regra, não é responsável pelo débito e faz subrogação sobre o preço, bem como diz ali no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, a letra A, B e C está errada, porque não é responsável. Descartamos a letra E, porque a letra E fala aos respectivos adquirentes, quando é subrogação sobre o preço. Vamos adiante. Então, vimos aí 81, letra D, Dinamarca. 82, eu trago para vocês que, de forma bastante direta, assim, nós analisamos essa questão como uma questão difícil. Ela é difícil. Por quê? Porque ela acaba exigindo jurisprudências, entendimentos jurisprudenciais. Tem aula aqui, nós, por exemplo, falamos dessa letra D, a súmula 509,
súmula 509 trata exatamente sobre isso, mas se nós pegarmos exatamente as alternativas, nós vamos ver que a letra C é a correta, né? Inclusive porque nós temos aqui o 7006, eu vou um acórdão para você de casa, aí, 7006, 71, 918, 58, né? Um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, que exatamente confirma, né, a letra C em relação, né, à questão 82. Então, com relação ao aproveitamento de créditos e a não cumulatividade aplicável ao ICMS, assinale a alternativa correta, a letra C, conforme esse acórdão que eu acabo de falar, esse aresto, né, que diz a transferência do crédito acumulado em decorrente de operações de exportação deve obedecer às normas de lei complementar, número 87 e 96, sendo imprópria a criação de normas limitadoras por meio de lei estadual, né? Então, esta questão, eu entendo que foi uma questão difícil de prova, por quê? Porque exigiu do candidato análise de jurisprudência, exatamente de pontos jurisprudenciais, né? Então, por isso conceituada como difícil dentro delas. 82, letra C, Canadá. A questão 83 foi uma questão que exigiu do candidato compreensão e entendimento de decisões e de jurisprudência, né? Então, por exemplo, a letra A, né? A letra A está incorreta, né? Quem quiser anotar, pode anotar aí o acórdão 7005-287-4252 aqui do Tribunal de Justiça. Ele demonstra, né, que o ISS não incide sobre a atividade de expedição de Carteira Nacional de Habilitação, né? Quanto aí a letra B, vocês podem anotar aí 7006, 059, 778, todos esses acórdãos do nosso TJ, né, dizendo também aqui que aqui diz que o ISS incide, mas o ISS não incide sobre esta licença, né, sobre cultivares, enfim. A letra C está perfeita, essa que devemos marcar, né? Olha o acórdão 7006, 72, 31068, demonstra que a letra C está correta, exatamente que o preço da subempreitadas e dos materiais empregados na obra, na atividade de construção, não integra a base de cálculo do ISS. Inclusive, nos acordos aparece como exclusão, né? A letra D fala sobre serviço prestado sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, dizendo exatamente que se for um trabalho pessoal, por exemplo, um profissional liberal, ele não vai pagar sobre alíquota ad valorem, né? Mas sobre alíquota fixa. Portanto, anotem 700-224-88-290. 700-224-88-290. Também, né, um acórdão TJ que confirma que essa letra D está incorreta, né? A letra E também está incorreta porque a atividade notarial de registro público não sujeita ao regime de tributação previsto no parágrafo 9º, no artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 406/68. Quem quiser anotar, 700-388-00090. Né? Então vejam, aqui eu procurei trazer para vocês, eu digo que tanto a questão de número 82 como a questão de número 83, eu as classifico como difíceis. Por quê? Porque elas exigem especificidades da jurisprudência. Difíceis não porque complexas, difíceis porque exigem do candidato conhecer especificidades da jurisprudência, certo? Então, 82 e 83. Depois passamos para a questão 84, que vai falar sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Então, dentro dessa linha da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós temos aí, então, as causas que vão suspender o crédito tributário. Nós estudamos aqui em aula, né? O depósito integral em dinheiro é uma das causas, então estudamos isso em aula, estudamos aqui, inclusive nós trabalhamos aqui com uma ideia, né, com esquemas em que nós falamos do 151, o CTN que tratava sobre as causas aqui de suspensão, o 156 que falava da extinção e a exclusão nós falamos da anistia e também da isenção. Todos esses fizemos questões aí. Então, estávamos preparados para enfrentar bem essa questão. Diz assim, afirmativa 1, né? É possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo nos casos em que não haja lançamento tributário que se enquadre no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Vejam, ela está correta. Depois eu vou fazer uma observação, mas a princípio é possível sim, né? É possível, então temos como correta, né? Claro, nós temos inclusive essa previsão. Temos essa previsão lá no artigo 151 do CTN que diz sobre isso, que fala exatamente sobre isso, né? A possibilidade de que uma liminar em mandado de segurança suspenda
a exigibilidade do crédito tributário. Né? 2. A moratória tributária e o parcelamento tributário têm previsões distintas no Código Tributário Nacional pelo fato de possuírem natureza jurídica e regime jurídico distintos. Né? Está equivocado porque ambos são casos aí, são causas de suspensão do crédito tributário. Além disso, nós falamos aqui em aula que tanto a moratória como o parcelamento, elas tinham uma íntima ligação, né? Inclusive eu falei que havia discussões sobre até o ingresso do parcelamento no CTN, pois já existia a moratória. E lá no 155, né, em 155A, exatamente 155A, né? No artigo 155, então, A, inclusive a referência que deve se aplicar subsidiariamente o Instituto da Moratória em matéria de parcelamento. Então, para demonstrar tanta a íntima ligação, por isso a 2 está incorreta. Né? A 3 diz, as hipóteses elencadas no artigo 151 do CTN são exemplificativas. Errado, o sistema não é aberto, o sistema é fechado. Números clausos, são aquelas cláusulas que estão ali. Então, está errado aqui. 4, o depósito como hipótese de suspensão da exigibilidade do creditário tem por finalidade garantir a demanda, razão pela qual não se restringe a dinheiro, alcançando qualquer bem cujo valor cumpra a sua finalidade. Senhores, não é o caso, né? Porque sabemos nós que o depósito do montante integral tem que ser em dinheiro. Isso, inclusive, matéria simulada e que está no nosso material didático que foi entregue aqui, né, durante as aulas. Então, vejam aqui quais estão corretas. A letra A, apenas a 1, então, como estávamos comentando. Depois disso, senhores, nós temos aqui uma outra questão bastante codicista, né, no sentido de conforme a lei, conforme o código, né, que exige, então, o conhecimento do candidato do artigo 202 do Código Tributário Nacional, né, que vai, então, especificar quais são o que deve constar, no que se refere ao termo de inscrição em dívida ativa, o que deve constar nesse termo de inscrição em dívida ativa. Quem quiser pode anotar aí artigo 202 e vai verificar que apenas a 2, né, é que traz informações corretas, que diz, né, nome do devedor, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Então, as outras trazem informações que não estão de acordo com o que está no rol do artigo 202. Quem quiser, basta ir lá conferir. Então, ficamos aqui com a letra B de Brasil. 86. Na 86, vejam, nós temos aqui, no que diz respeito ao Código Tributário Nacional, assinale com V, verdadeiro, ou F, falsas informações. Vamos ver. Primeira afirmativa, né? 2 irmãos proprietários de um mesmo imóvel urbano desde 2010, recebido por doação dos pais em antecipação de legítima, havendo inadimplemento, não responderão solidariamente em relação ao crédito do IPTU, cujo fato gerador ocorreu em 2014. Então, essa alternativa está falsa porque diz que não responderão solidariamente. Responderão solidariamente por interesse, no caso aqui, denominado de comum. Né? Então, por isso está falsa esta assertiva. A segunda assertiva, o menor de 16 anos que tenha recebido por doação um imóvel urbano, escriturado e registrado, onde necessário, possuirá capacidade tributária passiva em relação ao IPTU. Verdadeiro. Falamos aqui em aula que tanto a questão do menor, como também aquele que é curatelado, tutelado, né? Uma empresa irregular, todos vão ter capacidade tributária. Não vai se deixar de cobrar um imposto em razão disso, o tributo em razão disso. Então, verdadeiro. Então, vejam, primeira falsa, segunda verdadeira. Terceira, uma pessoa, na hipótese de ser solidariamente obrigada por expressa designação por lei, poderá alegar o benefício de ordem? Claro que não. Se ela é solidária, solidariedade implica o quê? Diretamente responder, né? Você não vai poder alegar benefício de ordem. Solidariedade exatamente faz com que o benefício de ordem seja afastado, né? Então, F, falso, né? E a última, uma pessoa que venda mercadorias como autônoma, sem possuir pessoa jurídica regularmente constituída, é dotada de capacidade tributária passiva. Falamos em aula sobre isso, né? Que a pessoa jurídica irregular, esse era o ponto que nós estudamos, né? A pessoa jurídica irregular, evidentemente que ela responde, né, pela tributação. Então temos aí como letra D a alternativa correta. Vamos à questão agora de número 87. Né? Vejam, no que se refere à ordem jurídica tributária, considere as afirmações abaixo. Né? Primeira afirmativa, a imunidade recíproca, ou seja, entre União, Estados, Federal e os municípios, não é extensiva às suas fundações. Senhores, estudamos aqui em aula
de forma literal, várias vezes falamos que a Constituição dizia que as fundações e as autarquias ingressam nessa história. Então, por isso, a primeira afirmativa está incorreta. Né? 2. Em qualquer circunstância, haverá imunidade de imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis por natureza de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, como meio de manutenção da igualdade tributária. Senhores, estamos diante aqui de uma imunidade específica, né? O ITBI tem esse caso de imunidade específica e evidentemente que aqui está incorreto. Né? O artigo 155, ele fala, 156, melhor dizendo, ele trata essa hipótese de imunidade, que é a hipótese da integralização do capital. Quando um sócio ele integraliza capital e depois ele retira este bem da sociedade, não há como ser exigido o ITBI. 3. Então vejam, a 1 está incorreta, a 2 também está incorreta. A 3. As operações que destinem mercadoria para o exterior não são isentas de ICMS. Realmente, as mercadorias que são destinadas ao exterior são imunes. Né? Então vejam, por isso, né, a 3 está considerada correta aqui também. Né? E a 4. A União não pode instituir isenção heterônoma. Então vejam, nesse caso, né, realmente está correto. A União não pode instituir isenção heterônoma. Nesse caso, né, há uma proibição constitucional, lembrando que a única exceção é no caso do Brasil, como República Federativa do Brasil, né, a partir de todo um procedimento de internalização, né, realizar e trazer então para o Brasil alguma forma, né, de isenção que, por exemplo, tem a ver com um tributo estadual. Né, mas é a única situação. Então, mas a União, ela realmente não pode instituir isenção heterônoma, que significa, por exemplo, a União Federal, dentro do território nacional, por exemplo, editar, publicar, né, uma lei, né, pense aqui agora, estamos tratando, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, existir uma lei em nível federal, dizendo que há uma isenção de ICMS. Não poderia, né? A União Federal não pode, né, portanto, como diz aqui, instituir isenção heterônoma. Perfeito, senhores? Quanto a recurso, sinceramente, analisando a prova, não verifiquei nenhuma impropriedade. Né? Então, essas são as minhas contribuições quanto ao direito tributário. Muito obrigado, até mais, aguardamos, senhores, aí, né, nas nossas próximas fases em que continuaremos o estudo aí concentrado, o estudo voltado, né, para o exame, para o concurso de juiz de direito. Até mais e nos vemos nas próximas aulas. Obrigado.